O papel dos pais influencia em qualquer filho de qualquer família, porque ele é essencial para formar e educar as crianças como pessoas equilibradas e autossuficientes. Para isso, eles dedicam muito tempo, esforço, paciência, carinho e muita inteligência emocional. Algo que os pais devem ter muito em conta na educação dos seus filhos em casa. Mas o que acontece quando os pais também sofrem de toque? Agora, conversando com Edgar Hanff, nós vamos esclarecer algumas dúvidas e saber se isso realmente é toque. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Fabiana. Para quem não sabe ainda, toque é transtorno obsessivo compulsivo. Os pais que têm uma ligação muito forte com os filhos e que não conseguem se desligar por nenhum momento dos filhos, podem sofrer de toque? Podem, mas não vai acontecer isso com relação ao filho. Não se trata absolutamente de uma obsessão pelo filho. Veja bem, o transtorno obsessivo compulsivo é uma transgressão daquilo que é normal. Vamos colocar em termos bem práticos, como se fosse uma doença. Certo. O apego do pai, a preocupação dos pais, de qualquer dos pais, a ligação, essa preocupação, ainda que para outros possa parecer excessiva, inclusive para o cônjuge, não significa que ali há um transtorno. De jeito nenhum. Tá. O transtorno, a obsessão, o transtorno obsessivo ocorre quando aquele determinado foco deixa de ser uma parte integrante da vida para ser a vida em si. Não é que faça a pessoa parte. passa a viver por e para aquela atividade, aquele momento, aquela preocupação, aquele sentido. Os filhos, há uma preocupação evidente, há uma dedicação, há um foco, há um objetivo extremado, mas não dá para colocar isso como um transtorno no geral das situações. Tá. Então, o que seria isso? Uma preocupação excessiva? Uma preocupação excessiva. Pode-se dizer que em condições normais não é uma preocupação excessiva, é uma preocupação adequada ao quadro que se vive. Mas antes é preciso pensar, a normalidade é um padrão. E é um padrão que depende principalmente de quem está vendo. O que pode ser normal para a Fabiana pode não ser normal para o Edgar. Entendi. Então, o padrão de normalidade é algo que depende muito dos teus padrões morais, de educação, das tuas expectativas, das tuas projeções. Esse é o teu padrão de normalidade. Um comportamento qualquer que aos teus olhos pode parecer normal, aos meus pode não parecer. Então, há uma diferença Tá, não tem uma essencial. regra, uma não, cartilha. Não tem uma regra, absolutamente. Uma obsessão ocorre quando há um sofrimento e um desgaste emocional profundo por parte da pessoa em relação a um determinado foco, a um determinado tema. Vou dar um exemplo de um transtorno que é também um transtorno de natureza alimentar, que é a vigorexia. Uma pessoa que é obcecada pela forma física, né, que transforma aquilo no seu objetivo de vida. Tá. Esquece todo o restante. Esquece todo o resto, ela vive por e para aquele objetivo. Ignora necessidades básicas, ignora relacionamento, ignora convívio social, coloca em segundo plano todo o resto, inclusive a família, inclusive filho, marido, pai, mãe, o que for. Né? E isso é um caso de obsessão. Entendi. Só que a obsessão provoca ao mesmo tempo, e isso é o que a caracteriza, uma sensação de incompletude, porque nunca o obcecado vai alcançar na plenitude aquilo que ele busca. Quer, que ele Exatamente. deseja. Então, quem tem vigorexia vai ficar 10, 15, 20 anos sofrendo com isso, gastando muito, se exercitando e nunca vai chegar ao que ele imagina ou que pensa ser o corpo ideal. Tá. Há diversas outras condições de obsessão, mas esse é um bom exemplo. No caso dos pais que a gente estava falando aqui, mesmo não sendo toque, não sendo o transtorno obsessivo-compulsivo, o que eu gostaria de pedir a sua ajuda e que você ajudasse a esclarecer aqui é porque a pessoa que tem essa preocupação excessiva com os filhos, aqui a gente está falando hoje de pais e filhos, sofre tanto o pai quanto o filho. Porque o pai sente que ele sabe que ao mesmo tempo ele está sufocando o filho, e o filho ao mesmo tempo se sente, nossa, ele não larga do meu pé. E eu falo filho, pode ser filho ou filha, independente, né? Acredito até que as meninas sofram um pouquinho mais, superproteção de pais, enfim.
Mas como lidar com isso? Quem deve procurar ajuda? Ou se tem ajuda para esse pai? Porque Claro que tem. com essa preocupação excessiva, ele também sofre. Com certeza. Embora não seja a única preocupação, com certeza é a maior preocupação dele. E aí fica difícil, porque os filhos, a gente sabe, você vai ter os teus ainda, eles crescem e vão se desgarrando e vão saindo de perto. E para a gente é um sofrimento. Agora, não aceitar e não conseguir conviver com essa distância natural que os filhos acabam adquirindo é muito difícil. É bastante difícil. Aí é preciso de um foco muito claro sobre a preocupação é real, a preocupação tem algum fundamento, existe um fundamento racional para essa preocupação? Preocupado com relação a quê? Com relação à segurança, com relação à incolumidade, com relação ao desenvolvimento, com relação aos estudos, com relação ao futuro da criança. Sim, é uma preocupação bastante válida. Toda preocupação, podemos colocar assim, é ainda pequena diante dos desafios que sabe-se que o filho vai, enfim, enfrentar. Mas temos que pensar também o que está em jogo nesse momento. Não há uma projeção da vida do pai na vida do filho? Ele não está querendo viver a vida dele, a juventude, a infância dele novamente, dessa vez de uma maneira mais segura, mais correta, mais tranquila, ou com uma diferente perspectiva? Todo mundo fala, né? Eu queria ter 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. E é um outro componente muito sério, que é a generatividade. Quando o pai investe tanto emocionalmente no seu filho, na sua carreira, no seu desenvolvimento, ele está investindo também no quê? Na sua perpetuação. O desejo de toda pessoa, ou em tese, seria de ser eterno. Sabe que não vai, mas sabe também que o seu filho é uma aposta na eternidade, é uma aposta na continuidade de si próprio quando ele não for mais. Então há uma questão... É como se estivesse colocando todas as fichas ali, né? Exatamente, está investindo tudo ali. Só que a vida dele está correndo em paralelo. A vida do pai não deixa de correr, ou do pai ou da mãe, não deixa de correr, de continuar, enquanto a vida do filho vai se desenvolvendo. São vidas que correm em paralelo. E, como você bem notou, em determinado momento, elas vão se afastar, obrigatória e forçosamente. Podem ser por causas naturais, pode ser em função de um falecimento, em função de um afastamento, pode ser por causas absolutamente inesperadas. Uma oportunidade de trabalho no outro país, um intercâmbio no exterior, um curso, um desejo, uma vontade de viajar, qualquer que seja. Esse afastamento é inevitável. Então, ao invés de se preocupar tanto, aproveitar isso. Mas não há uma regra comum. O que precisa é fazer uma análise caso a caso do porquê desse apego, desse comportamento fixado. Vamos colocar como fixação é mais brando do que obsessão, porque não se configura necessariamente uma obsessão, embora seja uma preocupação grande ali. Né? Ver a base da realidade disso e ver quais são os fundamentos disso. Tá. Não posso trabalhar com hipótese, mas uma das possibilidades seria: eu não tive isso quando criança, então eu estou agora proporcionando ao meu filho mais atenção. Algo que eu não tive. Ocorre muito no plano financeiro isso. Pais que sofreram alguma restrição ou alguma limitação financeira na infância ou na juventude querem aos seus filhos dar tudo. Né? Que não estão dando, talvez, seja justamente a oportunidade de construir. De aprender a fazer. Exatamente. Sempre que a gente fala de filhos é complicado, né? Mas, então, pelo que eu entendi aqui, essa preocupação exagerada com os filhos não caracteriza toque, e sim somente um exagero de preocupação. Pode ser. É muito difícil que seja classificado como obsessão, porque não se configura, não tem os... E mesmo que a pessoa esteja passando por isso, você de casa está sentindo isso, se seus filhos estão sentindo isso, tem como buscar ajuda. Tem como se preparar para essa distância que um dia vai acontecer. Claro que tem, claro. E veja, mesmo após o desligamento, há uma situação nova que é vivenciada pelo casal, que é o ninho vazio. Né? Existe até a chamada síndrome do ninho vazio, que provoca uma sensação de incompletude para os pais que permanecem depois que o filho se afasta. A psicoterapia existe justamente para que esse tipo de preocupação, esse tipo de tensão, esse tipo de angústia possa ser repartida e tratada. Claro que existe, sim, não tenha dúvida. Como você bem lembrou, essa preocupação excessiva
tanto afeta a vida do pai, quanto do filho. casal, Aham. quanto do filho e, eventualmente, dos demais filhos que possam existir. Essa relação familiar é muito delicada, essa relação de pesos, atenções, cuidados, espaços, períodos, é uma coisa muito Acaba delicada afetando que todo pode mundo, né? afetar, inclusive, o desenvolvimento até daquele, por exemplo, daquele filho que é mais quieto, que não que se é mais expõe tranquilo. tanto, que é mais tranquilo. Esse não me dá problema, não preciso me preocupar tanto com ele. Mas ele também pode ter um grande sofrimento emocional, um grande sofrimento íntimo, e isso não está transparecendo agora. Não está mostrando. Bom, adorei esse papo, a gente vai ter que continuar, você sabe. Quando você quiser. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode ligar. Pode ligar. Telefone 42. 9101-1909. Muito obrigada, viu? Prometo prazer te incomodar estar de novo. Conversei aqui com o psicólogo Edgar Hanf. Prometo trazê-lo mais vezes para a gente falar de outros assuntos e, quem sabe, sim, do verdadeiro toque, do transtorno obsessivo compulsivo. Feito? Obrigado por permitir que eu entre aí na sua casa. E se você quiser rever alguma das matérias, você pode acessar fabianaporelas.com.br. A gente se vê amanhã. Fiquem todos com Deus. Obrigado à equipe. Saúde e paz. Tchau, tchau.